Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web desta segunda-feira e você pode acompanhar pelo YouTube através do QR Code que está aí na tela. Veja os destaques dessa edição. A volta aos poucos da normalidade, o Hospital Municipal zera internações na UTI Covid. O município começa a aplicar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 em idosos acima dos 80 anos. Esse ano temos eleições no Brasil. Vamos falar sobre a importância do voto. O DC Notícias Web desta segunda-feira, 28 de março, já está no ar. Olá, o DC Notícias Web abre essa edição falando sobre a volta da normalidade aos poucos. Nessa segunda-feira, depois de um período complicado na pandemia, o Hospital Municipal zerou as internações na UTI Covid. E a semana começou com notícia boa no município. Na mesma época do ano passado, março de 2021, o Hospital Municipal estava com mais de 100% de ocupação nos leitos da UTI Covid. E agora, fim de março de 2022, o hospital comemora que zerou os leitos de UTI. E eu quero aqui expressar minha gratidão como prefeito da cidade a todos que não se furtaram em nos ajudar nesse momento tão difícil. Então, realmente foi uma batalha memorável nas nossas vidas, foi uma batalha que a gente tem que escrever. E os casos graves diminuíram graças à vacinação. Somente em Foz, são 88% da população vacinada com as 2 doses. Então, se você ainda não completou o seu esquema vacinal, vá até um posto de saúde próximo à sua residência e complete a sua vacinação, para que a gente possa respirar ainda mais aliviado. Veja a seguir, o município começa a aplicar a 4ª dose da vacina contra a Covid em idosos a partir dos 80 anos. E um bate-papo com o juiz de direito sobre a importância do voto. Os comerciantes da fronteira, especialmente de Cidade Leste, parecem estar mais animados com a pequena redução do dólar. Pode ser o início de uma nova fase. Uma semana após a queda do dólar, os paraguaios comemoram o reflexo positivo das vendas no país vizinho. No ano passado, exatamente no dia 9 de março de 2021, o dólar fechou acima de R$6. E hoje, no final de março de 2022, o dólar fecha em R$ 5,05. E essa queda acontece por diversos fatores, principalmente pelos conflitos atuais que estão acontecendo no mundo. E a tendência é que a queda continue pelos próximos 3 meses. Foz do Iguaçu iniciou a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid-19 em idosos acima dos 80 anos. As informações com Gabriele Almeida. Foi liberada a 4ª dose da vacina contra a Covid para idosos acima de 80 anos. É importante lembrar que se deve aguardar 4 meses após a 3ª dose. E para receber a dose de reforço, basta ir até uma unidade de saúde. Todas as 29 unidades estão realizando a aplicação e não precisa realizar o agendamento. E no último domingo, o horário do país vizinho, o Paraguai, ficou diferente do Brasil. Veja como fica. É isso mesmo, Andréia Luciano, agora o país vizinho tem 1 hora a menos em relação ao horário do Brasil e da Argentina. E isso vai acontecer até o dia 2 de outubro. O Paraguai e o Chile são os 2 únicos países da América do Sul que ainda utilizam o horário de verão. A Argentina deixou de utilizar em 2009 e o Brasil em 2019. Então, se você é acostumado a passear ou até mesmo trabalha no Paraguai, agora fica ligado que o país vizinho tem 1 hora a menos do que o Brasil. Veja no próximo bloco. Vamos falar do voto consciente e da importância de cada voto em uma entrevista com o juiz de direito. E o DC Notícias Web de hoje vai falar de voto. Importância do voto, esse ano temos eleições.
E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo mais uma vez no DC Notícias Web o doutor Geraldo Dutra de Andrade Neto, que é juiz, que é um parceiro aqui do DC Notícias, sempre conversando conosco esses assuntos importantes. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Andréia. Uma boa tarde a todos. Uma satisfação estar aqui de novo com vocês. E sempre à sua disposição, né, à disposição do programa para falar de assuntos aí do Poder Judiciário, relacionados à eleição, ou qualquer outro assunto do Poder Judiciário. Doutor Geraldo, o senhor tem uma vasta experiência nessa questão do voto, por o senhor já esteve como juiz eleitoral, também já foi presidente da Amapar, está sempre envolvido nessas questões importantes. Esse ano temos eleições. Qual a importância desse voto consciente, dessa transformação que a gente leva muitas vezes para a urna? Esse ato tem que ser muito valorizado, né? Então, quando a gente vai votar, na hora de votar, a gente tem que pensar que aquele gesto de colocar o voto na urna eletrônica, de escolher o seu representante, ele está sendo praticado por milhões de pessoas naquele mesmo dia, foi praticado por outros milhões de pessoas antes de você, milhões. Mas, durante a nossa história, sempre foi uma exceção, né? A escolha livre e democrática dos nossos representantes é uma exceção histórica, né? É algo novo, uma construção nova na nossa república, inclusive, e é algo que foi conquistado com muito esforço, dedicação, enfim, sofrimento por gerações anteriores à nossa, e nessa construção histórica durante milhares de anos, aí, desde da Grécia Antiga, depois passando por Roma, formação dos Estados Nacionais e agora na modernidade. Então, na maioria desse tempo, a gente não pôde escolher os nossos representantes, eles eram impostos a nós, né? Então, agora a gente tem essa possibilidade de exercer esse poder soberano, que é escolher aquelas pessoas que nos representam. Então, isso eu acho que tem que ser valorizado e pensado, quando a pessoa vai pensar no voto, que esse voto é uma conquista, ele não veio de forma gratuita para nós. A gente pensa na democracia hoje como se fosse algo certo e imutável, mas a verdade é que a gente tem que regar essa planta, cuidar da nossa democracia, e uma das formas é exercendo esse direito de voto. O voto tem muito poder, os nossos representantes se preocupam muito com a nossa opinião, como votaremos nas eleições, todos esses movimentos políticos que a gente está assistindo agora, é porque eles valorizam o voto da nossa população, né? Hoje mesmo no nosso planeta, a minoria das pessoas, habitantes vivos hoje da planeta Terra, eles têm a possibilidade de exercer esse voto livre e democrático como nós exercemos, né? Então, essa é uma conquista da nossa sociedade, da nossa comunidade, que deve ser valorizada. Lembrando, mas é um voto só, meu voto não muda nada. Muda sim. É um voto seu, um voto meu, um voto do seu vizinho, é assim que se faz as eleições, né? Então, esse poder a gente tem que exercer, faz parte da nossa soberania, de colocar o voto ali, poder renovar os nossos representantes, o poder reconduzi-los, enfim. Esse direito e esse poder a gente deve exercer com muita serenidade, com muito respeito a quem tem opiniões divergentes. A gente vive numa democracia em que a eleição é decidida pela maioria de votos, e a vantagem é que elas são periódicas, né? Então, se a gente não gosta do resultado hoje, daqui a 4 anos haverá outras eleições, e a gente pode escolher novamente, né, de forma livre, e exercer esse direito que é muito importante para a nossa sociedade. Doutor, falando nessa movimentação, nessa importância de cada voto, na última semana um fato chamou bastante atenção aqui no Brasil, que 100 mil jovens de 15 a 18 anos, 16 a 18 anos, foram tirar o seu primeiro título, movimentados aí pelas redes sociais. A gente também tem que falar dessa importância dos jovens, dessa conscientização, dessas orientações, para que esse jovem também faça a sua parte
Eu acho assim, todos nós, né, são um conjunto de eleitores, né? Quando a gente pensa numa eleição, a gente imagina os nossos representantes e às vezes a gente percebe eles como pessoas distantes. Quem são essas pessoas? Nossa, são muito importantes. Na verdade, não deixam de ser importantes, mas são as pessoas que escolheram colocar o seu nome à disposição e construíram uma carreira política e estão lá tentando ser eleitos, né? Para os jovens eu digo o seguinte: vocês têm interesse, vocês querem ser essas pessoas, também tem que se envolver na política, procurar saber quem são as pessoas, como são os partidos, quais são os valores que defendem, escolher aquele perfil que mais se coaduna com eles, sempre tendo em mente que, se for ingressar nessa seara política, seja uma pessoa honesta, sincera, serena, tolerante, que vai cumprir a nossa Constituição e as nossas leis, né? Então, os nossos representantes quem são? Somos nós também, né? Pessoas do nosso meio que escolhem fazer uma carreira política e colocam, né, se colocam dentro desse meio político e viabilizam essas candidaturas para poder concorrer às eleições. Então, qualquer pessoa pode fazer isso. E os jovens podem se preparar também para essa vida política, né? Nada é impossível, inatingível. Então, a gente pensa nos jovens hoje, eu particularmente, como as pessoas que vão ser a classe dirigente amanhã, né? Vão ser os nossos prefeitos, nossos vereadores, nossos juízes, nossos médicos, enfim, os nossos engenheiros. Então, essas pessoas têm que se preparar hoje para exercer essas funções amanhã, né? E eles podem, através também desse peso político, obter conquistas, se organizarem e participar dessa vida política, né? Então, o jovem ele tem que pensar no voto já como um exercício de cidadania, e ele está entrando já na comunidade nacional como um ponto de influência, né? Então, ele tem essa influência. Tanto tem que muitos políticos se preocupam, né, com o voto jovem, o que os jovens vão dizer, querem convencê-los a se inscrever para votar, para exercer o direito de voto. Por quê? Porque sabem que é uma camada da sociedade que vai poder exercer esse voto, vai fazer a diferença, né? Em 20 anos, as pessoas que vão começar a votar hoje são os que estarão aí, se elegendo, vereadores, prefeitos, enfim. Então, essa é a importância também do jovem perceber que o voto dele tem muito valor, é muito importante, e ele pode exercer essa soberania, né? Esse ato de soberania que é o voto, de uma forma responsável e consciente. Doutor, como que a população, se falou muito na questão do procedimento eleitoral no Brasil, tem sido um tema bastante discutido nos últimos anos aqui. Como que a população pode reiterar a sua confiança na justiça eleitoral? Nesses últimos 20 anos, todas elas com urna eletrônica, né? Então, percebam que nos últimos 30 anos, praticamente, todas as pessoas que foram eleitas no país foram por urnas eletrônicas, né? Houve mudança, alternância de poder, todos os níveis, né, federal, estadual, municipal. Não se ouviu falar de nenhuma fraude em qualquer eleição nos últimos 30 anos. E aí a gente tem que pensar que não é só uma eleição para o prefeito, né? O Brasil tem 5 mil municípios, então são 5 mil que são realizados ao mesmo tempo, mais as eleições para... Agora a gente vai viver as eleições para presidente, deputados, senadores, deputados estaduais em todas as 26 unidades federativas do Distrito Federal. Então, são centenas de eleições acontecendo ao mesmo tempo, e isso está acontecendo há 30 anos, funciona muito bem. As urnas eletrônicas são altamente seguras, confiáveis, a população pode ter muita tranquilidade de que elas vão depositar o voto dela, aquele voto vai ser considerado, vai ser contado, e ela vai estar exercendo a influência dela no destino político do país. Doutor Geraldo, nós gostaríamos mais uma vez de agradecer essas suas preciosas informações a quem nos assiste, nos acompanha no DC Notícias Web, e agradecer a sua sempre gentil participação conosco e nos atender também. Obrigada mais uma vez.
Uma preocupação que aumenta com as fortes chuvas dos últimos dias é a dengue, que vem avançando no estado do Paraná. A chuva veio, ajudou a refrescar o clima na cidade e foram mais de 150 milímetros de chuva registrado. Agora, o que está preocupando são os casos de dengue. São mais de 125 casos registrados em apenas uma semana. Em Céu Azul, Matelândia, Cascavel e Medianeira, por exemplo, cidades aqui da região, já está registrando como epidemia. De conhecimento nosso que 80% dos criadouros dos mosquitos estão nos quintais das casas. Então é importantíssimo que a população elas façam essas vistorias, né? Tomem o cuidado, principalmente agora nessa época de chuva, né? Então qualquer objeto que acumula água, ele pode se transformar num criadouro para o mosquito. A melhor forma de evitar, né, seguidas epidemias de dengue é não deixar o mosquito nascer. Então, assim, a população deve ter aquele cuidado de olhar o seu quintal e eliminar qualquer objeto que possa vir a acumular água, servindo assim de criadouro para o mosquito. O Centro de Controle de Zoonoses está passando em alguns bairros da cidade para instalar a armadilha. Essa armadilha não faz mal para o ser humano e nem para os animais domésticos. Apenas ajuda a controlar a proliferação das larvas. E os sintomas começam entre 4 a 10 dias após a picada do mosquito. E eles são semelhantes a uma forte gripe, como febre, fortes dores de cabeça, dores no corpo e nas articulações. Nós estamos chegando numa época propícia, né? Então, assim, o excesso de chuva e o aumento da temperatura, né, aumenta e muito, né, o índice do mosquito. Em consequência disso também nós registramos aí nos meses de abril e maio, né, uma quantidade, né, o pico da epidemia. Nem sempre, então, é possível adentrar em todas as casas. Então, é fundamental que a população denuncie aqueles locais em que os moradores não estejam tomando os devidos cuidados ou aqueles locais que têm ali, digamos, um problema relacionado à proliferação do vetor. São várias denúncias que a população pode fazer, né? Então, aqueles terrenos baldios com mato alto, a situação de veículos abandonados, situação de imóveis abandonados, a situação de descarte irregular de lixo, né, os chamados pontos de bota fora. Então, todas essas denúncias devem ser feitas pelo aplicativo 156 FOS. E o site que está aparecendo na sua tela serve para você acompanhar a situação atual de dengue em todo o país. E desse Notícias Web desta segunda-feira vai ficando por aqui. Nós voltamos ao vivo amanhã. Obrigada mais uma vez pela sua companhia e até lá. Até lá.